Olá, amigos da TV Cidade. Estamos hoje com um programa especial falando sobre justiça. Abre-se as redes sociais, só se fala em STF, só se fala que o nosso é uma vergonha o judiciário, que é uma vergonha a justiça, que é uma vergonha. Eu acho que não é uma vergonha, porque leis existem para ser cumpridas. O problema é hoje que cada um está interpretando a lei só a seu favor. Estamos aqui hoje com dois convidados especiais, o Dr. Maurício Bianchi, presidente da OAB, o Dr. Alex Sebem, nosso convidado constante, amigo da casa, né? E advogado desse que vos fala, por sinal, né? Muito bem representado, né? Ganhamos todos até agora, né, doutor? Pode a teu favor. Ah, meu favor. Obrigado, doutor Maurício, por estar conosco novamente aqui. É sempre um prazer receber o amigo e agora também presidente da OAB, né? Isso aí. Presidente do Conselho da SIC, o que mais? Vice-presidente do Observatório Social. Meu Deus! E ainda trabalha ainda. Nas horas vagas. Essa câmara aqui é dos senhores, né? As outras nós vamos fazer um bate-papo informal, como sempre fizemos. E o assunto de hoje, né, é principalmente o STF. O que a OAB tem discutido esse assunto, doutor Maurício, de um modo geral, desse vai e vem do STF? O que rola entre os grupos da OAB, assim, que pode ser levado ao público, né? Bom, Lacir, agradeço o convite, é sempre um prazer aí voltar à rádio, aí, ainda mais na companhia aí do meu colega aí, o Dr. Alex Sebem, inclusive para tratar de um tema bastante relevante, que é esse julgamento do Supremo. Na OAB, eu diria que nós, internamente, dentro da instituição, nós não temos debatido muito esse assunto. Agora, nós sabemos que a OAB, em nível nacional, ela tem uma participação relevante nesse processo, até porque uma das ações diretas de constitucionalidade, né, que foi movida e que originou esse julgamento, é da OAB. Provocada pela OAB. Então, esse julgamento ele se originou de uma ADC, uma ação direta de constitucionalidade, movida pela OAB e também por um partido político e uma outra associação ligada a advogados criminalistas. Qual o partido político? Lembra? Não lembro qual foi. Foi o Patriotas, foi o antigo Partido Ecológico Nacional, Nacional Ecológico, que depois foi transformado no Patriotas. Que é o deputado de Paraná, eu acho que é o senador do Paraná, o Álvaro Dias, né? Acho que é o Álvaro Dias. Hoje não é o Podemos. É o Podemos, né? Mas não é relevante, tudo bem. Então, até para fazer um histórico, um apanhado aí do que nós discutimos, o que se discutiu nesse julgamento? Se um condenado ele pode ser preso após o julgamento da segunda instância, ou ele tem que aguardar o julgamento final do processo, ou seja, o trânsito em julgado. Então, como é que o direito brasileiro sempre tratou essa questão? Até para a gente fazer um retrospecto, né, ótimo, doutor Alex, para a gente compreender a questão. O Código de Processo Civil, instituído lá em 1940, 1941, ele sempre estipulou que nunca prevaleceria o princípio da presunção de inocência. Ou seja, condenado ele tem que já, no momento da condenação, já tem que cumprir a sua pena. Posteriormente, em 1977, por aí, foi promulgada a chamada Lei Fleury. O que era a Lei Fleury? Foi uma lei... O famoso delegado de São Paulo. Exatamente. Um delegado que liderava o Comando da Morte, né, que matou vários bandidos na época da ditadura militar e que foi beneficiado com essa lei que preveu aí a presunção de inocência para determinados casos e ele acabou se encaixando nessa... Foi em 1973, desculpa, 1973. E acabou beneficiando esse caso específico. E houve uma comoção social contra essa legislação e em 1977 foi revogada essa Lei Fleury, né?
E, posteriormente, em 1988, o Poder Constituinte, que instituiu a Constituição de 88, introduziu na nossa Constituição o princípio da presunção da inocência. Né? Ou seja, a pessoa não pode ser tida como condenada, né, enquanto não transcorrerem todos os recursos possíveis. Então, ela tem uma presunção de inocência. Apesar disso, a legislação ela sempre veio mantendo a condenação aí, e a execução da pena em segunda instância. Se eu não me engano, lá por 2006, esse entendimento mudou. 2009. 2009? Isso. Com o julgamento de um recurso eu acho que era um jornalista que matou, foi acusado por tentativa de homicídio, por 5 tiros a queima-roupa, né, da sua namorada. Até foi um caso bem conhecido no Brasil. Muito conhecido. E esse processo dele acabou transcorrendo pela prescrição, não houve a condenação, e nesse caso aí houve uma mudança de entendimento do tribunal, no sentido de que a partir daí teria que se mudar o entendimento. Aí posteriormente, eu acho que foi em 2000 eu acho que esse caso foi em 2006, em 2009 houve uma mudança, eu acho. Em 2009 teve o HC do Lula, do qual a Carmen Lúcia também expôs o posicionamento dela. Não, mas aí foi em 2016. Foi em 2016. Então, 2009, a partir de 2009, mudou-se de novo o entendimento, no sentido de que a presunção de inocência ela se limitaria aos condenados aí, em segunda instância. Ou seja, a partir do julgamento de segunda instância, a pessoa poderia ser presa. Doutor Maurício, fazer para as pessoas que estão em casa nos assistindo, né? Existe um julgamento, é a primeira instância. Isso. O que é a segunda instância? O que acontece? Existe um processo, ele tem várias instâncias recursais e de julgamento. Então, por exemplo, aqui em Farroupilha seria considerada a primeira instância. Porto Alegre seria considerado a segunda instância, ou seja, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, os desembargadores julgariam o processo em segunda instância. Então, em tese, o que estava vigorando e está vigorando até agora é o entendimento de que o condenado já em segunda instância, ou seja, já em Porto Alegre, recorreu uma vez, após o julgamento desse recurso, se ele for condenado, ele tem que ser preso. Certo, isso é o que estava vigorando. Exatamente, o que está vigorando. É o que está ainda. O que está vigorando até esse julgamento do Supremo, que nós não sabemos se vai haver uma mudança de entendimento ou não. Que é quinta-feira agora, né? Quinta-feira vai retomar só o mês que vem vai ser retomado o julgamento. 3 e 6 de novembro, mês que vem. Só o mês que vem? Só o mês que vem. Então, o que eles falam que quinta-feira que vem ia ter uma solução? Quinta-feira que vem, eu acho que é dia... acho que já é dia 3, né? Dia 2, eu acho. Então já é dia 3 de novembro. Né? Então, vai continuar o julgamento, não se sabe se vai encerrar, mas de qualquer forma, sinaliza-se a possibilidade de uma nova mudança de interpretação do Poder Judiciário em relação a essa questão. Ou seja, até agora, o Supremo havia definido por 7-4 no último julgamento que condenado em segunda instância tem que ser preso. Aguarda o recurso preso. Agora fala-se na tendência, depois desse último voto da ministra Rosa Weber, que há a possibilidade de reversão desse entendimento, ou seja, que o Supremo passe a entender que a prisão ela só pode se dar quando encerrar o processo e não somente quando houver o julgamento em Porto Alegre. Ou seja, quando houver o julgamento em Porto Alegre, ainda é possível recorrer
para Brasília, para o Superior Tribunal de Justiça, Certo. que é outra instância, e dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça ainda é possível recorrer para a quarta instância também em Brasília, que é o Supremo Tribunal Federal. Que não é mais decidido só as casas constitucionais, mais. Não era para isso o Supremo? O Supremo, em tese, é para se limitar a julgar questões constitucionais. Essa não deixa de ser uma questão constitucional, porque nós estamos falando questão do princípio da presunção da inocência, e esse é um preceito constitucional, né? Então, por isso que o Supremo é a última instância a debater essa matéria. Não sei se os doutores viram que isso que o senhor acaba de explanar é que os casos novos daí seria isso, mas os velhos não. Já teve isso aí também, né? Não é os casos velhos e os casos novos. A partir do momento, a partir do momento, me corrige, doutor Alex, se eu estiver errado, a partir do momento em que essa decisão for tomada, se houver uma mudança de entendimento, ou seja, que somente podem ser presos os condenados no final do processo, ou seja, quando transitar em julgado o processo, esses réus que estão presos por terem sido condenados em segunda instância e ainda não terem sido julgados finalmente, como é o caso do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que é o foco de vão tudo. Ser soltos imediatamente. Assim como os Ou traficantes. Seja, nós temos milhares de casos em que presos vão ser soltos em função dessa decisão do Supremo. Olha só. O CNJ fala em quase 5 mil. 5 mil. Doutor Alex, o senhor que lida mais na causa, né, criminal, isso eu vi advogados comemorando, né, principalmente esses que estavam lá, né, na ânsia de soltar esses grandes, que aí envolve questões realmente milionárias, né. Isso para esse grupo é bom, mas para a sociedade é péssimo, né, doutor? Complementando as falas do Dr. Maurício Bianchi e agradecendo também a companhia aqui, é uma honra estar do lado do presidente da nossa subseção. Hoje essa ação ela se fundamenta em duas teses, como bem colocado pelo Dr. Maurício. Primeiro, a questão do princípio da inocência, tá? E aí é o motivo da ação direta de constitucionalidade. Declarar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que ele trata tanto da prisão temporária quanto da prisão preventiva e o cumprimento de uma pena, tá? Todavia, esse princípio da inocência também é calcado lá no artigo 5º da Constituição Federal, em seus incisos, considerado também como cláusula pétrea, e terá outro problema. Imexível. Caso tenha uma tramitação, um projeto de lei tramitando, uma PEC, né? Uma PEC, tentando modificar, e aí o mundo jurídico ele entra num debate se isso é possível ou não. Né? Em tese não seria. Pétrea não, né? Porque cláusula pétrea não pode ser modificada, é imutável. Então o que acontece? As duas vertentes, tá? Os que defendem o princípio da presunção de inocência, certo? Então, levando até o trânsito julgado nas últimas instâncias, e os que defendem que não, que já pode ser cumprido após a decisão de segundo grau. Mas por quê? Qual é o fundamento deles? Os que defendem que a pena pode ser provisoriamente cumprida após uma decisão de segundo grau, eles se fundamentam em cima da demora, da insuficiência do Poder Judiciário, levando muitos crimes à prescrição. O que é lamentável. Aí, como esse que foi comentado. Como esse que o Dr. Maurício comentou a Lures. E também a questão de, se acaso ele for preso agora e lá na frente ele for, nas cortes constitucionais, for considerado inocente, como que será feito essa recuperação, essa restituição do tempo que ele ficou preso? Entende? Então, essa questão que muitos juristas defendem da inconstitucionalidade, digamos assim, da prisão de segundo grau, ela é calcada os que defendem a prisão, né? Os que são contra, eles dizem que tem que ser seguido o princípio constitucional da inocência até o fim dos recursos. E o interessante de colocar, doutor Maurício e Glacir, o que é a presunção de inocência num processo penal? A presunção de inocência, ela é um dever de tratamento
Ou seja, o acusado deverá ser considerado inocente até o trânsito em julgado. Certo. Esse dever de tratamento ele é repassado para os magistrados, para a acusação, promotoria pública, tá? Sob pena de abuso de autoridade. Então, muitos defendem que, fazendo essa prisão em segunda instância, estaria, se lá na frente, sendo absolvido nas cortes constitucionais, tendo uma violação, né? E tendo a violação da presunção de inocência e, consequentemente, o abuso de autoridade. Muito bem. Pode completar. Assim, só para fazer um contraponto. Sempre. Será que nós teríamos violação do princípio da presunção de inocência se, num julgamento de segunda instância, eu não tenho a possibilidade de, nos julgamentos, nos recursos seguintes, rediscutir a prova? Eu não posso rediscutir a prova nos julgamentos da terceira e quarta instância. Eu não posso. Então, será que eu teria violação do princípio da presunção de inocência se eu não tenho a possibilidade de rediscutir as provas? Existe uma pesquisa do Superior Tribunal de Justiça de que somente 0,62%, ou seja, um pouquinho mais que 0,5% dos recursos que foram feitos para as instâncias superiores foram revertidos. Então, é praticamente inócuo a quantidade de recursos que foram... A sociedade pagaria esse custo, porque a sociedade não quer 5 mil. E aí eu me hoje, coloco no lugar do cidadão de bem. É isso aí. Somos a maioria? Que está na rua e que está diante da possibilidade de um julgamento, dependendo do norte que tivesse julgamento, ter colocado em liberdade mais de 5 mil criminosos. Talvez o Fernandinho Berabai. O ministro Luiz Fux comentou no seu voto, nesse julgamento, que depois que foi instituído o cumprimento da pena após o julgamento em segunda instância, houve uma queda drástica da quantidade de encarceramentos. Foi seguido pelo Barroso também. Né? Exatamente. Então isso demonstra que nós precisamos, através da legislação e de um amparo do Poder Judiciário, flexibilizar menos a legislação penal. A nossa legislação penal no Brasil, do meu ponto de vista, ela é muito frouxa. Com certeza. A impunidade impera, né? A impunidade impera, o garantismo impera. Claro. É só ter e bons nós advogados. Precisamos ter uma mudança drástica na legislação penal para que esse país volte a ter a segurança necessária para que nós possamos atrair mais investimentos, para que nós possamos, inclusive, ter mais saúde, porque um reflexo da saúde, dos problemas de saúde, é a insegurança. A insegurança gera um estresse. Exatamente. Existem dados estatísticos de que a insegurança ela gera problemas de saúde. Com certeza, né? Muitos, né? Então, eu tenho ainda esperança né, de que esse julgamento ele mantenha a situação como está. Mesmo com os juízes que nós temos lá. Vamos fazer um pequeno intervalinho, que passou 20 minutos quase, vê como o tempo voa, né? Voltamos em seguida com mais Cidade Aberta, hoje discutindo um assunto polêmico do dia e para o futuro muito próximo para o Brasil. Eu, como cidadão, tenho a certeza que a maioria do povo brasileiro não apoia essas medidas, porque nós estamos cansados de ser refém de bandidos. E muitos, a maioria políticos, estão fazendo as leis lá para se beneficiar. Voltamos em seguida com mais Cidade Aberta, hoje recebendo Maurício Bianchi, presidente da OAB, advogado Alex Sebem, nos prestigiando com seus conhecimentos. Voltamos em seguida.
A Flores Tintas é uma empresa inovadora no ramo de comércio de tintas. Seu principal diferencial é a qualidade dos seus 5.000 produtos à disposição e seu suporte técnico. Conta com equipe de profissionais preparados para resolver soluções para impermeabilizações, restauro e embelezamento, visando sempre o conforto e a valorização do seu patrimônio. Também oferece a opção de aluguel de equipamentos. Com matriz em Flores da Cunha e filial em Farroupilha, trabalha com vendas de tintas para manutenção predial, industrial, automotiva, tinta para pisos, argamassa cimentícia para nivelamento, além de toda a linha de acessórios para pintura, equipamentos de EPI e ferramentas. A Flores Tintas conta com profissionais com mais de 30 anos no mercado, buscando sempre manter parcerias com clientes, fornecedores e profissionais do setor. Conta com as principais marcas do segmento de pinturas em geral. Conheça o nosso trabalho, solicite a visita dos nossos técnicos. WhatsApp 549-9961-4727, Avenida Santa Rita 416. Flores Tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Amigos da TV Cidade, estamos hoje com Cidade Aberta falando sobre o assunto mais atual, STF, Supremo Tribunal Federal. Que de Supremo esses juízes não tem nada, são achincalhados na rua, usam aeroporto particulares, o Gilmar Mendes vai direto para Portugal, mesmo assim os caras pegam ele na rua lá e falam o que tem que falar mesmo para ele. E é o seguinte, o cidadão está mais revoltado, o cidadão hoje só respeita quem merece respeito, quem não merece respeito tem que ser escrachado. E isso eu acho que a lei teria que mudar também, né, doutores? Porque assim, eu não posso dizer que o cara é ladrão, o cara foi julgado, condenado, eu não posso chamar o cara de ladrão. Bom, mas isso eu acho que é uma maneira de envergonhar o ladrão para ele, ao menos, mudar da cidade, né? Aqui na cidade temos muitos ladrões comprovados que roubaram, uns devolveram dinheiro, outros não devolveram ainda, que estão aí nos bairros tomando café, estão frequentando altas rodas, como se nada tivesse acontecido, são premiados em jornais, né? E aí estão aí de boa. Se a gente pudesse chamar eles de ladrões em praça pública, eu acho que eles se mudariam de cidade. Aí iam roubar em outras instâncias, né? Doutores, as leis são feitas por legisladores que nós elegemos. É esse o caminho de escolher melhores legisladores? E esse STF, doutores, vão até quando? O que vocês me dizem? Até se aposentar? Seria interessante que tu coloca, porque não defendendo os ministros do STF, tá? Mas se tu pegares o que está sendo discutido é uma questão legiferante, uma questão legislativa. Tá? Eles estão interpretando hoje o rigor da lei. Uma dubiedade que a lei está trazendo ali, uma obscuridade, melhor dizendo, do que a legislação está trazendo, porque você tem uma presunção de inocência, como dito, uma norma superior constitucional, e você tem uma lei infraconstitucional, que hoje está se buscando essa constitucionalidade, como disse o doutor Maurício, pela nossa Confederação Federal da OAB, na OAB, para alguns partidos políticos, tá? Se tem interesses políticos ou não, creio que por parte dos partidos até tenha. Pela OAB, entende-se que está se buscando uma interpretação correta e mais clara da lei. E esclarecer a lei, deixar a lei em pratos limpos, tá? Vamos dizer, né? E só para complementar o que o Dr. Maurício tinha posto no bloco anterior, um assunto muito interessante, inclusive também é um fundamento para os que defendem a possibilidade da pena do cumprimento da pena em julgamento de segunda instância. As cortes constitucionais, elas não julgam a axiologia da prova, a valoração da prova. Elas vão discutir a possibilidade de ter havido alguma nulidade processual em consequência à violação da legislação e constitucional. Então, existem entendimentos que nós chamamos de súmulas, como a súmula 7 do STJ, que fala a impossibilidade de reexame da prova, e a súmula 279 do STF, as duas cortes ali que não julgam mais a culpabilidade, e ali que está o segredo. Na segunda instância, até a segunda instância você discute a culpabilidade. Dali para frente, nas outras instâncias, a terceira e a quarta, como o doutor Maurício colocou, não se discute mais a valoração probatória, não se discute a culpa. Por isso que eles defendem que já poder-se-ia cumprir, melhor dizendo, a pena, a execução da pena
depois do julgamento do segundo grau. Entendi. Mas, doutores, voltando assim para esse achincalhamento que está tendo o STF, eles estão exacerbando também um pouco as suas funções, né? A gente vê o Gilmar Mendes, o outro lá, mandando investigar. Isso não é coisa do STF, né? E o que vocês têm desse entendimento? Eu confesso que a gente fica bastante decepcionado com alguns ministros, a postura de alguns ministros do Supremo, que nós vemos ali que eles não estão defendendo a Constituição. Eles estão utilizando a Constituição para defender casos particulares. Aquele caso da mulher do cara que tem uma banca lá, que recebe 200 mil da banca, quer dizer, o outro solta o padrinho de casamento, o outro não sei o que. Quer dizer, então é uma corte para eles, não é uma corte para o país, né? Muitos julgamentos do Supremo chegam a ser um deboche para a comunidade. E assim, vamos falar... Eles vão votar quando vão soltar 5 mil bandidos. O que vai acontecer? O STF vai continuar normal? Os caminhoneiros vão tocar fogo em Brasília? O que vocês acham? Tem um risco de uma convulsão aí que se avizinhando? Hoje, como com a sociedade indignada, como se tem, se ocorrer revolta, se ocorrer alguns protestos um pouco mais agressivos, é natural do descontentamento da sociedade perante alguns julgamentos, como foi dito aqui. A gente sabe-se que as cortes superiores, elas têm a imagem de serem cortes políticas, as decisões são políticas, o que não seria legal para um país, né? Também, né? Não seria para qualquer nação. Mas nos outros países não é exatamente assim, né? Até falando em outros países, existem 192 países catalogados que têm a condenação em primeira e segunda instância. Olha só. Então tem alguns países que têm a condenação em primeira instância. Estados Unidos, como é que é? Lembram? Estados Unidos, cada estado tem eles têm suas diferenças. O sistema common law aí é diferente, cada estado tem a sua legislação específica, inclusive a legislação penal, né? Então, cada estado é um caso. Manda diferente, né? Mas realmente o povo está desacreditado, né? E enfrentando... O que eu acho que talvez seja ponderado, porque os ministros do Supremo dizem que eles não se abalam com a opinião pública para julgar, mas eu acredito que não seja bem assim. Já não pegam mais avião de voo, né? De comercial. E assim, eu acho que tem muito peso nessa discussão a voz do povo. E está batendo firme, a voz do povo, ela está bastante presente nas mídias sociais. Exatamente. Hoje as mídias sociais, elas têm um poder muito grande, né? Imensurável. É isso aí. Tanto é que diziam que o Bolsonaro não ia ganhar a eleição, né, que não tinha a mínima possibilidade. Sem dinheiro. Sem mídia. E com as mídias sociais, vejam o que se transformou essa eleição. Eu postei hoje, doutores, uma que eu achei muito interessante para sexta-feira, né? Sexta-feira tem que ser mais light, né? O Bolsonaro sendo aplaudido no hotel que ele estava, por todo o corpo funcional do hotel. Isso eu não lembro na história do Brasil de eu ter visto o povo aplaudindo um presidente tão assim diretamente. O povo estava ansioso a uma mudança. A maioria do povo. Não aqueles que estavam se beneficiando das benesses dos companheiros e etc. Né? Então eu acho que nós estamos num novo momento. E se o STF fraquejar, que eu chamo uma forma, né, fraquejar de soltar 5 mil bandidos perigosos, o Lula não é um bandido perigoso, o Lula está meio acabadinho, né? Eu acho que se ele for para a próxima eleição... Ele não quer nem sair, né? Ele já cumpriu o sexto, então... Está tão bom lá que ele não quer sair. Na verdade, é a polêmica que está dando, porque vai ter a retroação, né? Porque existe o princípio da retroatividade, que a lei não pode retroagir salvo para beneficiar o réu, muito aplicado e frequentemente aplicado, né, de modo latente no direito penal e processual penal, na processualística. Então, ele seria beneficiado com essa decisão. Um terço da pena, né? Não, ele já cumpriu. Ele cumpriu um sexto da pena. Então, ele já teria o direito para a progressão do regime. Só que, tendo essa decisão,
anularia outros, o processo dele até o momento. Então ele seria posto em liberdade imediatamente. E aí você tem o risco de mudar a decisão já anteriormente proferida, tá? E como demais casos, não só do presidente Lula, inclusive o Luiz Fux disse que o Nardoni seria um favorecido por tal decisão, assim como outros, né? Então, eu acho que a questão da sociedade estar atenta ao resultado dessa celeuma criada ali pelos partidos e pela OAB que entrou com as ações, está na repercussão que vai ter negativo. Porque 5 mil pessoas soltas, inclusive entre elas presos políticos, né, do colarinho branco, presos com crimes hediondos, isso repercutiria negativamente, não só no nível nacional, mas no nível internacional, porque esse julgamento está aos olhos do mundo. Exatamente. Mas me diga uma coisa, o Lula, acho que ele é mais inteligente do que a gente pensa e muito mais assessorado do que a gente imagina, né? O quanto que esses advogados já faturaram com ele, né? Mas soltam ele em função disso aí. Mas em seguida ele vai lá dar os contos, aí vão prender ele de novo. Então ficaria muito feio politicamente para ele ser solto e preso de novo. Por isso que ele não quer sair, na minha visão de leigo, né? O que vocês acham disso? Pode ser. Ele tem, na verdade, vários processos ainda. Tem a questão do sítio de Atibaia, tem a questão da compra do terreno do Instituto Lula, né? E outras coisitas mais. E outros, né? Que o Lava Jato não vai deixar barato, bem fundamentados, né? E que podem resultar numa prisão. Que, inclusive, esses processos, por exemplo, do sítio de Atibaia, tem provas substanciais de que ele é o dono. E hoje saiu mais uma violenta pelo aquele cara que era o doleiro, que disse que o Lula mandou matar o prefeito lá de... o Celso Daniel, né? Cara. Mas tá certo, é a palavra de um condenado e tudo. Mas o cara não falou de mãos abanando, né? Aquele cara sabe muito, né? Não sei como não morreu ainda. Entra em outra questão, assim, que a delação premiada também está sendo discutida, até que ponto pode se ter que é uma a legalidade coisa nova, dessa prova. Porque daí muitos acabam distorcendo os fatos para conseguir a diminuição da sua pena. Porque hoje, esse esquema que foi montado, ele está se desmanchando, ao meu ver, e aí cada um está tentando salvar a pele. A sua pele ali, né? Então, o que lá atrás, foi criado para ajudar no deslinde dos processos, hoje está sendo uma barganha. Lógico, entre juiz e acusado. Então, lógico que um juiz de quarta instância que fala... Quarta instância. O Supremo? Não, é esses que, por exemplo, que foi julgado em Porto Alegre, tem um federal de quarta instância? Não, é o Tribunal Regional Federal. Não, o Tribunal Federal da quarta região. Quarta região. Quarta região. Isso. Que ele engloba, o Tribunal Regional da quarta região é o que julga os casos em segunda instância. Certo. Né? Dos casos originados dos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Pega os 3 estados, por isso que é a quarta região. Exatamente. E esses juízes da Lava Jato já estão garantindo que eles soltam o cara e já vão prender o cara por outros motivos, assim que ele deu as considerações finais dele, né? Que é uma das questões também, né? Que ele as alegações finais. Isso, que só poderia ter validade. As alegações finais têm que ser apresentadas depois do último delatado, né? Exato. Que seria uma coisa justa o cara se defender do acusado, né? De uma acusação. Mas no caso dele tem muita prova, né? A gente sabe, né? A questão é que se eles também, se a Corte Constitucional entender por essa alegação final após a manifestação do último delator, aí você está anulando também vários outros processos. Mas eu tenho certeza que esse doleiro não falou isso de boca, né? E um juiz não aceitaria só a palavra do cara também, né? Qualquer juiz, o Moro, por exemplo, sempre fundamentou muito bem as coisas que ele... E as condenações criminais, elas têm que ser muito bem fundamentadas, porque o espaço para nulidade numa condenação criminal é muito grande, porque a legislação ela é muito protetiva, né?
Então, Olha o caso do goleiro Bruno, né? Está lá jogando, Exatamente, né? Mas é um fim do mundo, exatamente, né? né? Vamos deixar os senhores com as considerações finais. Nosso programa já ultrapassou um pouquinho o tempo, né? E o convite está feito. A TV não precisa convidar os amigos. Vamos debater um assunto aí. As portas estão abertas e o povo está ansioso para saber. Porque se ouve muita coisa nas redes sociais, né? Qualquer um xinga todo mundo agora, né? O STF não teria tempo para pegar todos os acusadores, né, do país, né? Que hoje nós somos 200 e poucos milhões, mas deve ter mais de 150 milhões nas redes sociais, né? Então, esse negócio... Eu fui o primeiro a chamar o Lula de ladrão, né? Eu queria que o presidente do partido local me condenasse, me movesse, mas ele não moveu na época, né? Eu queria fazer um debate na frente do juiz, lá não deu tempo, né? Mas eu deixo vocês com as considerações finais, agradecer mais uma vez o convite, a TV sempre à disposição. Bom, Glacir, eu queria agradecer aí a oportunidade, é sempre um prazer vir à TV debater contigo e com os colegas. Foi muito bom também debater aí com o meu colega aí, o Dr. Alex Sebem, que é um especialista na área, né, e conhece muito mais do que eu o assunto. Modesto, né, Dr. Alex? Modesto. E eu acho que a população brasileira está muito ansiosa por um resultado, no sentido de que seja mantida a situação como está, ou seja, que os condenados em segunda instância sejam presos, né? Porque nós precisamos moralizar esse país. Esse país ele tem sido visto como o país da impunidade. Não é por nada que criminosos do mundo todo vêm para o Brasil. Não é de hoje, né? A nossa legislação é muito permissiva, é muito benéfica a favor do crime e nós precisamos mudar. E nós esperamos que esse julgamento seja mantido da forma como está a jurisprudência e que, se eventualmente isso vier a mudar, que nós possamos, através do poder legislativo, dos nossos deputados, dos nossos senadores, possamos mudar esse quadro para, substituindo uma eventual decisão do Supremo em sentido contrário, que nós possamos alterar isso no plano legislativo para que a impunidade deixe de imperar nesse país. Muito bem. Doutor Alex? Bom, eu faço minhas palavras do Dr. Maurício, porque, modéstia à parte, também é um colega que nós temos como exemplo. Com certeza. Uma grife na cidade, né? Justamente, falaste tudo. E, no mesmo sentido, eu creio que essa decisão que está saindo do STF vai ser um divisor de águas no tocante a uma futura mudança legislativa. Independentemente do resultado que se tenha, e eu creio que será mantido a decisão já que o colegiado, a casa do STF vem já decidindo há muito tempo, mantendo a prisão em segunda instância, mas independentemente do que venha a acontecer, é por um lado bom, porque a sociedade está começando a cobrar dos seus candidatos, está começando a cobrar dos seus representantes uma mudança. E a mudança ela vai acontecer. E a tendência é esse rigor na pena, esse rigor no processo, combater o crime, e inclusive na parte legislativa que temos que mudar, concordo que há uma proteção, eu atuo na área criminal, mas a minha opinião é em draconizar a pena para ter essa sensação de segurança e esse país voltar a crescer. Porque, como dito pelo Dr. Maurício, a segurança ela é um custo ao país, tá? A educação, isso afeta a educação, afeta a saúde, afeta a economia, enfim, afeta o desenvolvimento dessa nação. Então, esperamos que sim, que o resultado dessa demanda seja, independentemente do que venha acontecer, volto a dizer, seja benéfico ao nosso país. Muito bem, mas já bem. Temos aqui dois especialistas, né? O presidente da OAB, por sua experiência, o Alex também, estudioso, apesar de jovem, bastante estudioso, né? E competente, algo que eu diga, né? Me livrou de todos os processos que justamente fui acusado, né? Muito bem, voltamos com Cidade Aberta amanhã, dizendo o seguinte: sem ordem não tem progresso. E, para mim, isso bastaria na nossa Constituição. Porque ordem todo mundo sabe o que é. Porque se não soubesse o que é, o bandido
não assaltaria e não se esconderia. Não atentaria com a vida de alguém e fugiria. Então, os bandidos, os mau caráteres, os sem ética, os isso e aquilo, eles sabem o que é ordem. E se nós tiver ordem, nós vamos ter progresso. Os jovens que há pouco tempo lutaram pelo Bolsonaro com 14 anos, 16 anos, sem direito a voto ainda, influenciando seus pais para votar no Bolsonaro, eles queriam ordem. Porque esses não poderiam nem sair na rua. Eles só tinham que ir de casa para o shopping, o pai tinha que buscar no shopping, a mãe tinha que buscar na escola. Então, que vida é essa? De vida de prisão, enquanto os bandidos soltos na rua a qualquer hora. O povo não quer isso. Ordem e progresso bastaria. TV Cidade, no seu aplicativo TV Cidade Online, TV 14 da NET, no Face, no YouTube, no Twitter, estamos em todas as redes sociais, no Instagram. E agora também, em programas de relevância como esse, a gente consegue passar para o país inteiro. Nós não falamos do local, nós falamos de país. E nós temos hoje 50 milhões de audiência no satélite. Oi TV, Sky, canal 28, canal 6 da Embratel e da Claro, GVT e a outra eu não me lembro agora porque é novo. 50 milhões no satélite e 30 milhões no cabo. TV Cidade para o Brasil e o mundo através das redes sociais. Obrigado pela companhia de vocês.